pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa aula nós novamente estamos aqui, né, no nosso estudo sobre o Karl Marx, e nós iremos nos debruçar, então, mais detalhadamente nesta questão das passagens dos modos de produção. Então, como nós vimos aí nas aulas anteriores, o Marx ele vai identificar ao longo da história e classificar também, né, alguns modos de produção existentes que existiram aí ao longo do nosso processo histórico, tá? Aqui eu coloquei alguns deles: o comunismo primitivo, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o capitalismo. Não estão todos os modos de produção aqui, né? Como vocês devem estar lembrados, mas qual é a ideia dessa escadinha, né? O capitalismo não ficou para cá, mas era para estar um pouco mais para cima. Que esses modos de produção, eles são finitos, né? Eles, por si próprios, eles chegam ao fim, e dão início a outro modo de produção. Então, isso tudo tem a ver com essa maneira de Marx entender a história da humanidade como um processo extremamente dinâmico, carregado de mudanças históricas e mudanças sociais, né? E essas mudanças sociais, então, que vão ser traduzidas em passagens de um modo de produção para outro. Na aula de hoje, a gente vai se deter em dois modos de produção básicos e principalmente na passagem, né, desse modo de produção para o outro, que é, então, o chamado comunismo primitivo, né? E o modo de produção escravista. Na verdade, nós estamos interessados aqui nessa aula sobre esta passagem, né? O que acontece para que um modo de produção chegue ao seu fim e dê então início a um novo modo de produção, né? O que acontece? Então, nesse caso aqui, do comunismo primitivo para o modo de produção escravista, é muito importante a gente se debruçar sobre esses dois em particular, porque é aqui que inicia a propriedade privada e a divisão da sociedade em classes, tá? Então, por isso que eu estou dando o nome aqui da cooperação à propriedade privada, porque esse comunismo primitivo, como idealizado por Marx, ele se caracterizava por ser uma sociedade sem classes, sem existência de classes sociais. Ele se caracterizava, se estruturava em torno de uma propriedade coletiva dos meios de produção e se estruturava em um sistema de cooperação harmônico. Então, vamos lembrar, né, pessoal, que o Marx é um filósofo e ele está aí, então, levantando uma hipótese de que lá no início da história da humanidade, essa humanidade teria se organizado dentro de um sistema que ele vai chamar, né, o Marx vai chamar de comunismo primitivo. É claro que isso daí não tem como a gente saber, na real. Na verdade, não tem como a gente entrar na máquina do tempo e ir lá para o começo da humanidade e ver se era assim mesmo. Isso é filosófico, é uma hipótese filosófica do Marx, tá? Que existiu, né, no passado remoto aí esse modo de produção, tá? E aí nós vamos entender o que é esse modo de produção de comunismo primitivo, então idealizado pelo Marx. E para o Marx, então, para que tivesse então acontecido essa passagem, né, do comunismo primitivo para uma sociedade escravista, que seria a próxima, né, com o fim do comunismo primitivo, a primeira modo de produção que surge posterior seria o modo de produção escravista. Você tem então um modo de produção que vai ser baseado numa sociedade de classes, que vai ser baseado na propriedade privada dos meios de produção e que vai se estruturar em um sistema de exploração e acumulação. Mas para que isso tivesse acontecido, né, para que isso tivesse ocorrido, duas coisas essenciais aconteceram. Primeiro, a produção de excedentes e segundo, a divisão social do trabalho. Mas, professora, o que significa produção de excedentes? O que significa divisão social do trabalho? Então, exatamente esse é o tema dessa aula de hoje. A gente compreender o que significa produção de excedentes, o que é a divisão social do trabalho dentro desse contexto dos modos de produção do comunismo primitivo e do modo de produção escravista.
Então, para isso, eu estou trazendo um texto, né, que nós iremos estudar juntos aqui. Estou chamando, então, um texto, que é o texto do Lev Romanovich Segal. Esse texto se chama O Comunismo Primitivo. E aqui na aula de hoje eu trouxe assim, o começo do texto do Lev Segal, O Comunismo Primitivo, tá? Nós vamos iniciar então esse estudo com o comecinho do texto dele. Então, o Lev Segal, ele é um russo, tá naquele contexto da União Soviética, e ele vai escrever sobre o comunismo primitivo com a intenção de explicar mais didaticamente toda a teoria do Marx. Tá? Então, esse texto ele é do início do século XX, mais ou menos 1928, que ele vai ser publicado, certo? Então, vamos lá ver como que o Lev Segal explica pra gente o que foi esse comunismo primitivo, né? E como que ele chegou a seu fim, no caso, tá? Então, vamos iniciar a leitura. Essa forma social de produção existiu durante milênios na vida de todos os povos, sendo a mais primitiva etapa de evolução da sociedade. Foi nesse período mesmo, de comunismo primitivo, que começou o desenvolvimento da sociedade. Os homens viviam em estado selvagem. Alimentavam-se de vegetais que encontravam ao acaso, legumes, frutas silvestres, raízes. A descoberta do fogo foi de muita importância, pois permitiu ampliar as fontes de alimentação. Os primeiros instrumentos usados pelos homens foram o machado e pedras toscas sem polimento. A invenção da lança como ponto de pedra e logo depois a do arco e das flechas permitiu-lhes procurar novo alimento, a carne dos animais. Paralelamente à procura de alimentos vegetais e à pesca, tornou-se a caça um novo meio de subsistência. Posteriormente, deu-se um passo considerável para a frente, pela introdução de instrumentos de pedra lascada que permitiram trabalhar a madeira para construir habitações. Então percebam, pessoal, esse comunismo primitivo teria sido o quê? A primeira manifestação de uma vida em sociedade entre a humanidade. Tá? O Marx ele vai criar então um conceito, uma ideia, uma filosofia de que antes disso aquela humanidade não vivia em sociedade. Ela vivia espalhada, ela vivia em pequenos grupos nômades que ficavam andando por aí. Não existia ainda uma forma de organização social. E a forma de organização social ela só se inicia quando uma forma social de produção se inicia. Tá? Porque para o Marx vai ser a economia, né, o modo como os homens organizam sua produção de vida material é que vai determinar todo o resto, tá? Então a economia, a produção de subsistência é o centro da teoria do Marx. E aí por isso ele vai dar tanta importância para essa questão da técnica, né, da invenção de novos instrumentos, porque essas invenções, né, que vão de novos instrumentos que vão possibilitar, né, um avanço, né, nessa dinâmica da história da humanidade, portanto, tá? Então, a criação de técnicas, a criação de instrumentos vai estar totalmente ligada a essa noção de um processo de desenvolvimento da humanidade, tá? Então vamos lá. Por mais importante que tenha sido através de milênios o processo de desenvolvimento que elevou a humanidade desde a existência semi-animal até o nível dos homens capazes tecnicamente de construir habitações e fabricar instrumentos de pedra, os homens eram, no entanto, ainda extremamente débeis na luta contra as forças da natureza, o que se exprimia, sobretudo, no seu nomadismo por força da precariedade das fontes de alimentação. Estavam sujeitos ao azar e não havia nenhuma segurança em encontrar sempre caça e produtos vegetais. Não era possível ainda pensar em armazenar reservas. Os alimentos eram procurados diariamente, nenhuma provisão era feita para os dias futuros. Então perceba, técnicas
fabricação de novos instrumentos, tudo isso possibilitava esse desenvolvimento da humanidade. Tudo isso incrementava o processo de produção, né? E a subsistência dessa humanidade aí. E vocês estão lembrados, né? O que técnica, instrumento, o que é mesmo para Marx? São os meios de produção, não é mesmo? Então, essa incrementação dos meios de produção vai ser essencial para que realmente se estruture um modo de produção ali naquela humanidade primeva. Em tais condições, a população não se aglomerava, mas se dispersava, pois o alimento que se poderia adquirir num dado território seria insuficiente para sustentar uma população relativamente mais densa. Mais tarde, os homens viveram em tribos, que se compunham de clãs. Estes compreendiam centenas de pessoas e englobavam grandes famílias aparentadas entre si. Não havia propriedade privada dos meios de produção. A vida econômica do clã era dirigida por todos em comum, coletivamente. Tanto a caça como a pesca, como a preparação e o consumo dos alimentos, tudo se fazia em comum. Então aqui ele já está nos informando as características desse comunismo primitivo, né? Quais eram as características desse comunismo primitivo? Primeiro, não tinha propriedade privada dos meios de produção. Havia uma propriedade coletiva dos meios de produção. E olha lá, essa vida econômica era dirigida por todos em comum, coletivamente. Não existia uma ideia de um poder central, percebam, né? Todos eram administradores, todos eram governantes ali nesse comunismo primitivo. E aí tudo se fazia em comum. Então perceba essa palavrinha, em comum. Em comum é igual a comunismo. É daí que vem, né, o termo comunismo, que significa em comum. Na sociedade comunista primitiva, não existia nem poderia existir a exploração do homem pelo homem. O trabalho era dividido entre homens e mulheres. No clã conviviam membros mais fortes e membros mais fracos, mas não existia a exploração de uns pelos outros. Então veja só, importante, tá? No comunismo primitivo não há exploração, não há dominação de um grupo sobre o outro. Tá? Não há uma diferenciação de grupos ali, certo? Então vamos ver ali no nosso slide de uma maneira mais didática. Então olha lá o modo de produção do comunismo primitivo, as características, né? É uma sociedade sem classes, todos são iguais, então todo mundo, né, não tem essa história de classe. Temos a propriedade coletiva dos meios de produção e temos um sistema de cooperação harmônico. Então aí não há exploração, há cooperação, percebam, né? Olha que a exploração vem depois, né? Que é o que o Levi Segal está falando. Olha, no comunismo primitivo não cabe, não tem espaço para qualquer tipo de exploração de um homem sobre o outro. Então, se não tem exploração, tem o quê? Tem cooperação e harmonia, certo? E aí vamos voltar lá para o texto que ele vai falar o que foi que aconteceu, né, para que essa cooperação deixasse de existir. Só é possível haver exploração quando um homem pode produzir meios de existência não só para si mesmo, mas também para os outros. Então olha lá, o princípio básico. Quando que começa a exploração? Quando um homem consegue produzir meios não só para si mesmo, mas também para os outros, tá? E unicamente sob tais condições, um indivíduo viverá às custas do trabalho de outro. Então, quer dizer, eles não conseguiam produzir nem para si próprios. Se com esse desenvolvimento dos instrumentos, com o desenvolvimento das técnicas, tá? Essa humanidade vai passar a produzir a mais, né? Esse a mais é o que o Marx vai chamar de excedente. Olha lá. Produção de excedentes. Então perceba aqui embaixo, né, na nossa flechinha,
com a produção de excedentes, ou seja, quando você produz um excedente. O excedente, o que significa? Significa o que vai além do necessário. Então, você já produziu tudo que você precisava para a sua sobrevivência, mas agora você é capaz de produzir mais, né? E esse mais, que é o que o Marx vai chamar de excedente, é o gatilho para que se inicie um processo de exploração de um homem sobre o outro, ou de um grupo de homens sobre outro. Entre os homens da sociedade primitiva, obrigados a conseguir alimentos para o consumo pessoal de cada dia e incapazes de produzir mais do que o estritamente necessário, não podia haver qualquer lugar para exploração. Então, de novo, ele afirmando, né? Olha, no comunismo primitivo não há lugar para exploração. Durante a guerra, os prisioneiros ou eram mortos, às vezes comidos, ou então admitidos como membros do clã. O regime comunista primitivo era condicionado pelo nível do desenvolvimento das forças produtivas da sociedade de então. Então, quer dizer, olha lá, por que era assim? Por que tinha cooperação? Por causa do nível do desenvolvimento das forças produtivas. Ah, tá, mas o que significa desenvolvimento das forças produtivas? Né? Então, vamos lá no slide. Então, olha lá, o que é desenvolvimento das forças produtivas, pessoal? Traduzindo, né? Então, é muito importante que vocês se apropriem desses conceitos do Marx. São vários conceitos, né? São conceitos aí. Desenvolvimento das forças produtivas é um conceito, tá? E ele tem um significado. Traduzindo, né? Traduzindo, desenvolvimento das forças produtivas é o aperfeiçoamento dos instrumentos e também o aparecimento de novas técnicas de produção, tá? Olha lá, é o aperfeiçoamento dos instrumentos, é o aparecimento do pastoreio, o aparecimento da agricultura, essa invenção da agricultura. Isso é o desenvolvimento das forças produtivas, tá? É quando você faz com que aquela força produtiva se desenvolva, se complexifique, se incremente, né? Você incrementa seus instrumentos, você incrementa suas técnicas. E lembrando aqui, né, que nós estudamos na aula passada, olha aqui o conceito de forças produtivas para Marx. É o produto do emprego da força de trabalho sobre os meios de produção. Corresponde ao desenvolvimento técnico de uma sociedade, né? Então, o que é desenvolvimento das forças produtivas? É quando toda uma técnica ali se desenvolve, se incrementa, tá? Seja essa técnica um instrumento novo que é aperfeiçoado, seja essa técnica uma técnica como o pastoreio, né, que o Marx vai definir ali nesse início do comunismo primitivo, seja uma técnica de agricultura, e posteriormente nós iremos ver aí nos modos de produção posteriores em que esse desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, esse incremento da técnica, vai gerar as indústrias, né? Vai gerar outras máquinas, né? Vai gerar toda uma outra técnica, né? De sociedades posteriores. Então, é isso que acontece, tá? Do comunismo primitivo, onde não havia divisão social do trabalho, onde não havia produção de excedentes, essa humanidade consegue desenvolver as suas forças produtivas, consegue aperfeiçoar seus instrumentos, consegue criar uma técnica de pastoreio, criar uma técnica de agricultura, e esse desenvolvimento, todos esses aperfeiçoamentos dessas técnicas vão possibilitar a produção de excedentes, tá? Vão possibilitar que essa humanidade produza mais, certo? E aí o Levi-Segal vai citar o Marx aqui, percebam, uma citação do Marx,
que vai dizer: na produção social para sua existência, os homens estabelecem entre si relações determinadas, necessárias e independentes de suas vontades. Estas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais, tá? Então, quer dizer, esses homens, eles vão se relacionar ao produzir, tá? Porém, o que é que determina as relações de produção? O desenvolvimento das forças produtivas materiais, tá? Então, quanto mais essas forças produtivas materiais se desenvolvem, se modificam, se incrementam, se aperfeiçoam, elas irão influenciar, e eu não diria influenciar, porque influenciar é pouco, elas vão determinar as relações de produção. O que são relações de produção? As relações que os homens estabelecem entre si ao produzir, tá? O posterior desenvolvimento das forças produtivas da sociedade primitiva, o aperfeiçoamento dos instrumentos existentes e a invenção de outros novos. Então, olha lá, aqui, o aparecimento do pastoreio e da agricultura, o uso de metais. Olha lá, ele coloca aqui, pessoal, um travessão para explicar o que seria esse desenvolvimento das forças produtivas da sociedade primitiva. O que foi o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade primitiva? Foi o aperfeiçoamento dos instrumentos existentes, foi a invenção de novos instrumentos, foi o aparecimento do pastoreio e da agricultura, foi o início, né, do uso de metais. Então, tudo isso, né, ele coloca numa cápsula, que ele vai chamar de desenvolvimento das forças produtivas. Então, esse desenvolvimento das forças produtivas provocou a mudança das relações de produção, olha lá, provocou a mudança das relações de produção até então vigorantes. O comunismo primitivo decompôs-se lentamente com o aparecimento de novas necessidades materiais, as quais determinaram a substituição do comunismo primitivo por uma sociedade dividida em classes e o nascimento da propriedade privada. Então, olha lá, a partir do desenvolvimento das forças produtivas, né, é que você tem uma interferência nas relações de produção, tá? Com essa novidade, todas essas novidades aí, né, existentes, agricultura, pastoreio, novas técnicas, novos instrumentos, vai totalmente modificar as relações entre os homens ali, tá? Ali daquela sociedade, e isso vai fazer, ou seja, novas relações existentes entre os homens, vai fazer com que o comunismo primitivo se decomponha lentamente, ou seja, ele vai ruir, ele vai acabar, tá? E tudo isso por conta do aparecimento de novas necessidades materiais, tá? E esse comunismo primitivo será substituído por uma sociedade dividida em classes e pelo nascimento da propriedade privada, que é essa nossa tabelinha aqui, né? Tínhamos esta situação do comunismo primitivo, nas sociedades primitivas, sem acumulação, produzindo apenas para sobrevivência, a participação dessa humanidade, desse humano aí, desse homem, ele participava em todo o processo produtivo. E agora, né, com o desenvolvimento das forças materiais, das forças produtivas, você faz com que aconteça esta passagem, tá? Acontece então a passagem. Vamos lá. E o desenvolvimento das forças produtivas vai gerar então a primeira divisão social do trabalho. Por quê? Vamos ver se lá no texto já aparece a divisão social do trabalho, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Não, ainda não entramos, tá? Nas próximas pedaços do texto do Levi-Segal, que nós vamos continuar estudando, ele já vai identificar o que seria essa primeira divisão social do trabalho aqui, tá? Então, para a aula de hoje, o que você tem que reter? Você tem que reter
que o nível do desenvolvimento das forças produtivas, ele influencia, ele determina as formas de organização de uma sociedade, tá? Então, é esse nível aqui que, ao se modificar, vai também modificar as formas de organização da sociedade. Ou seja, para Marx, as forças econômicas determinam todos os outros aspectos da sociedade. Lembrando, né, fazendo um paralelo disso, o que significa isso? Significa o materialismo, né, do Marx. É a matéria, são as forças econômicas que vão determinar as características de uma sociedade. E não como queriam os pensadores, os filósofos da época do Marx, e não o plano das ideias. Né? Não é o plano das ideias que vai fazer com que aquela sociedade se modifique, mas sim as forças econômicas, tá? É o desenvolvimento material, né, daquele grupo social ali. E aí, gente, vamos ver, só para finalizar, vamos só finalizar aqui com um trechinho do Friedrich Engels, que a gente ainda não falou do Friedrich Engels, né? Mas o Friedrich Engels, ele vai ser um cara extremamente importante. Nós não podemos pensar o Karl Marx, sem o Friedrich Engels, porque além dele ter sido esse grande amigo do Marx e ter inclusive patrocinado toda a vida do Marx, né? Era um amigo rico do Marx, eles escreveram muitos textos juntos. E também o Friedrich Engels vai escrever vários, né? Tem vários escritos aí do Friedrich Engels que dizem respeito a essa temática das origens, né? Que é o que nós estamos estudando, né? Quando que surgiu a propriedade privada? Quando que surgiu o Estado? Quando que surgiu a família? Né? Quando que surgiu a primeira divisão social? Então, o Engels ele vai ser um cara fundamental para pensar nisso, além de ter escrito junto com Marx o Manifesto do Partido Comunista. E no Manifesto do Partido Comunista também tá tudo isso que nós estamos discutindo, tá lá, tá? Então aqui tá aqui o Engels, tá aqui o Manifesto do Partido Comunista e tá aqui um outro livrinho importante do Engels, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é de onde a gente vai pegar um pedacinho para ler e para finalizar a aula de hoje. Olha o que o Engels vai dizer. Como consequência do desenvolvimento de todos os ramos da produção, o que é isso mesmo? Desenvolvimento das forças produtivas, gado, agricultura, serviços manuais, a força de trabalho humano foi se tornando capaz de criar mais produtos do que os necessários para o sustento de cada produtor. O desejo de produtividade maior fez com que aumentassem, ao mesmo tempo, a soma de trabalho cotidiano que correspondia a cada membro do gens ou clã, a cada comunidade doméstica ou cada família isolada. Ou seja, ele fala até de um desejo, né? Olha só, lembra Marx, o homem como um ser de necessidades, ele almeja, ele deseja produzir mais, não é verdade? Então, se você quer produzir mais, você também vai ter que aumentar o seu trabalho, você vai ter que trabalhar mais, né? Então, olha lá, você quer produzir mais, trabalha mais. O desejo de produtividade aumenta a soma de trabalho cotidiano. A ambição estimulou a procura de novas forças de trabalho. Então, se eu quero produzir mais, eu preciso trabalhar mais, eu vou procurar novas forças de trabalho. Quem são essas forças de trabalho? Vão ser fornecidas pela guerra, olha lá. E a guerra as forneceu. Os prisioneiros foram transformados em escravos. Gente, preciso trabalhar mais, mas eu sozinha não vou dar conta. Então eu vou buscar outros homens, outros seres humanos para que exerçam esse trabalho, né? Para que nós possamos produzir mais. Aí olha que louco, né? Nós possamos produzir mais, mas eu não produzo mais. Eu boto alguém para produzir para mim, que são os escravos, aumentando a produtividade do trabalho, por conseguinte, dando origem à riqueza, estendendo-se o campo da produção, a primeira grande divisão social do trabalho, por força mesmo das condições históricas, determinaria necessariamente a escravidão para fazer face a tal produção. Então, por que está chamando aqui de primeira grande divisão do trabalho?
Nós vamos ver na aula posterior, não vou entrar em detalhes sobre o que seria essa primeira grande divisão, porque o texto do Segal ele explica bem direitinho, porque ele vai falar, o Marx vai dividir em primeira grande divisão e segunda grande divisão, tá? Social do trabalho. Da primeira divisão social do trabalho nasceu a primeira grande divisão da sociedade em duas classes, senhores e escravos, exploradores e explorados. Então, com tudo isso, né, é que surge essa sociedade dividida em classes. E para o Marx, né, olha lá, até coloquei de novo, da primeira divisão social do trabalho nasceu a primeira grande divisão da sociedade em duas classes, senhores e escravos, exploradores e explorados. Então, que sociedade de classes é essa que surgirá e que permanecerá até hoje em diversos modos de produção, inclusive o nosso, que nós vivemos aqui, onde eu falo com vocês, no Brasil, né, o sistema capitalista. Existe, para a teoria do Marx, somente duas classes, tá? Que é a classe dominante e a classe dominada. A classe dominante ela é dona dos meios de produção e a classe dominada tem apenas a sua força de trabalho, tá? E dentro desses modos de produção sempre vai ter duas classes sociais, duas classes em conflito, né? Mas isso vamos deixar para a próxima aula. Vamos só ver aqui rapidinho, repassar com vocês as questões. Então, as questões que vocês vão ter que responder são: o que se compreende por comunismo primitivo, quais foram suas características fundamentais, né? Que foi muito bem explicado. O que possibilitou a substituição do modo de produção do comunismo primitivo para uma sociedade dividida em classes? Você vai ter que explicar o que foi que aconteceu para que o comunismo primitivo tivesse acabado. Por que acabou? O que aconteceu? Né? O que possibilitou? A 3, o que significa desenvolvimento das forças produtivas? Também acho que deu para entender, né? A 4, que influência exerce o nível de desenvolvimento das forças produtivas sobre as formas de organização da sociedade? Então, você tem que explicar, olha, esse desenvolvimento das forças produtivas, ele ao atingir novos níveis, né? Ele exerce alguma influência sobre as formas de organização da sociedade? Que influência é essa? Né? E assim, com uma questãozinha básica aí de alternativa para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até a próxima, então. Tchau!